Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Hoje eu vou ler os versículos 1 e 2 novamente, porque é o início do livro e eu acho que nesse estudo bíblico, a gente precisa ter umas consciências bem claras do contexto histórico que está por trás daquilo que esses versículos nos traz e também do ensinamento que vem desses versículos e que vai nos habilitar a entender o restante do livro. Então, quero que a gente considere de novo esses versículos nessa noite. Então, Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, como eu disse na semana passada, o livro do profeta Daniel não é um livro sobre Daniel. Às vezes a gente tem essa perspectiva e essa abordagem, e é uma perspectiva, uma abordagem equivocada. O livro do profeta Daniel é um livro sobre o Deus de Daniel, Deus soberano, o Senhor, Criador de todas as coisas. E na semana passada, então, nós começamos a estudar esse livro e esse texto, e nós vimos essencialmente ali o contexto histórico que aponta para o fato de que o livro narra foi um cumprimento profético. Havia já profecias anteriores anunciando a destruição e o juízo sobre Judá por causa dos desvios do caminho do Senhor, por causa das violações da aliança. Então nós lemos, por exemplo, Abacuque, capítulo 1, que fala sentença contra Judá. Então já havia sido anunciado, Deus já tinha julgado a nação e decretado esse juízo e tudo o que está envolvido então aqui no contexto do livro de Daniel, que narra aí no capítulo 1, que é a chegada de Nabucodonosor a Jerusalém, a sua conquista, ele ter podido lançar mão ali dos tesouros do templo. E então a gente olhou para essa realidade de que houve um cumprimento profético ali naquele juízo. E hoje eu quero que a gente aborde esse texto mais uma vez, pensando no fato de que Deus, como ele nos é apresentado aqui na Bíblia, no livro de Daniel, ele é um Deus justo e punidor. Então a gente precisa ter essa consciência, é um lado da revelação das Escrituras a respeito de Deus que o ser humano não gosta, e nós muito pouco ouvimos falar sobre ele, mas ele está presente na Bíblia e está presente, na verdade, muito frequentemente. Deus pune pecados, Deus pune seres humanos pecadores, Deus pune nações iníquas. Por quê? Porque Deus não é apenas um ser todo-poderoso, mas ele é um ser justo. Justo. Então a gente precisa aprender isso, e o livro de Daniel também traz para a gente uma mensagem sobre isso. Eu disse para os irmãos que a gente aprenderia com esse livro sobre a natureza de Deus, e esse é um dos aspectos da natureza de Deus que é revelado no livro ao longo da narrativa. Então, quando nós chegamos aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 1, versículo 1 e 2, nós temos aí o fundo histórico, que diz: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Isso aqui é o evento histórico que está por trás, então, dos acontecimentos que vêm a seguir no livro. Versículo 2 diz: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Então o texto diz que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, Jerusalém, o rei Joaquim, e até mesmo aqueles elementos, aqueles objetos que faziam parte do culto a Deus no templo no período da Velha Aliança, no regime da Velha Aliança. E quando o leitor
então, do livro de Daniel, primeiramente os judeus, pós-exílio, abriam esse livro inspirado, palavra de Deus para suas vidas, eles recebiam um testemunho da soberania de Deus conduzindo todos aqueles eventos dramáticos que o seu povo viveu, né, décadas atrás ou séculos atrás, né, dependendo da época que o leitor judeu abriria esse livro para ler. E não somente o leitor judeu, mas nós hoje, quando abrimos esse livro para ler, e diante desses fatos que foram reais, que foram vivenciados de fato pelo povo de Israel, e a Bíblia diz assim, isso aconteceu porque o Senhor entregou a Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Então, o livro de Daniel, ele está dizendo para nós o seguinte, olha, Deus é um Deus soberano. E quando aconteceu aqueles eventos dramáticos com o povo de Israel, né, Judá, com Jerusalém, aquela série de eventos calamitosos, que foi toda essa experiência de serem conduzidos para cativeiro, serem vencidos e conduzidos para cativeiro, tudo isso ocorreu através de uma ação, direção e do governo do próprio Deus. É isso que o livro de Daniel está testemunhando para a gente. Então, toda a vida de Daniel, os primeiros 5 capítulos que vão trazer relatos aqui sobre Daniel e algumas de suas experiências dos seus amigos, toda aquela realidade dele está na Babilônia, né, como um cativo, todo o sofrimento que envolveu o seu povo nesse tempo. Capítulo 9, a oração que ele fez em favor do seu povo, da restauração do seu povo, né, mostrando que havia entre os judeus essa expectativa de um retorno, de restauração, né, de uma restauração gloriosa. Tudo isso foi promovido por Deus. É isso que o livro de Daniel está dizendo, quando ele diz aí, o Senhor entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. E a pergunta então que a gente faz, diante desta verdade aí já proclamada logo no versículo 2 do livro é, por que Deus fez isso? Por que Deus entregou Judá, Jerusalém, a Nabucodonosor, de modo que o povo sofreu terrivelmente, de modo que a cidade foi destruída, de modo que pessoas foram levadas cativas, jovens, adolescentes foram arrancados de suas famílias, como Daniel e seus 3 amigos, e levados para uma terra distante. Pessoas morreram, pessoas passaram fome nos muros de Jerusalém, depois a cidade foi tomada. Por que isso aconteceu? Por que Deus fez isso? Por que Deus entregou Judá nas mãos de um povo tão ímpio, tão implacável, tão terrível quanto os caldeus? Então nós já olhamos um pouco disso na semana passada, mas eu quero que a gente olhe mais textos nessa noite, para deixar esse fundo histórico bem vívido na nossa mente, para compreendermos o livro de Daniel, para compreendermos a realidade, né, a respeito de Deus e o seu caráter e de como ele age conosco, seu povo, sua criatura, e para compreendermos até mesmo outras partes diversas da Escritura que às vezes a gente lê sem fazer conexões. Então, como nós estamos aqui numa reunião durante a semana, né, eu não preciso ser tão objetivo e direto quanto a gente faz nos sermões dominicais. Então, eu quero examinar hoje ainda alguns outros textos na Escritura que vão apresentar para a gente motivos pelos quais Deus agiu de uma forma assim tão dura para com o povo de Israel na época em que o profeta Daniel viveu. E ele, inclusive, fez parte, né, de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento. Então vamos olhar aí, eu quero hoje que a gente abra lá no início da Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 32, ainda no Pentateuco. E eu quero que vocês acompanhem aqui uma leitura extensa. Moisés está aqui preparando agora essa segunda geração para entrar na terra de Canaã. E ele lembra, então, ao povo de Israel, alguns compromissos que eles deveriam ter com Deus, na aliança que Deus tinha com eles. E ele já anuncia profeticamente que eles falhariam nesses compromissos.
e que porque eles falhariam, em razão do pecado, da dureza de coração, tal qual os pais deles tiveram e morreram no deserto, futuramente eles também seriam punidos e castigados. Então olhe comigo aí, Deuteronômio 32, acompanhe a leitura a partir do versículo 15. A Bíblia diz assim: mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se e engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Olha o que Moisés está falando sobre o povo de Israel. Eles vão ser abençoados por Deus, vão ter um bom caminho com Deus, até chegar a um ponto onde eles vão estar bem e vão se rebelar. E a linguagem aqui é de um animal, né, de um jumento selvagem, que não se dobra, né, a doma do seu dono. E diz então que ele deu coices. Começa a revidar o comando, a ordem, o governo. E é isso que o povo de Israel faz com Deus. Deus se apresenta, se revela e dá a ele as suas leis e diz: olha, a minha direção para as suas vidas é esta. E aí chega um ponto onde Moisés diz: Israel vai se rebelar e vai agir como um jumento bravo que vai querer dar coices no seu dono. Se rebelar contra o governo de Deus. Ele continua dizendo, versículo 16: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então ele começa a anunciar, olha, eles vão se rebelar contra Deus. Sabe, o Deus vivo, santo, que os resgatou do Egito, o Deus verdadeiro? Pois é, eles vão se rebelar a tal ponto onde eles serão capazes de se voltarem para ídolos, para idolatria. E praticando idolatria, eles não estarão servindo a Deus, eles estarão adorando a demônios. Essa será a condição espiritual desse povo no futuro. Não um povo que tem comunhão com Deus, mas um povo que vai ter laços com o próprio Satanás. É isso que ele está aqui dizendo. Versículo de número 18. Olvidaste, né, esqueceram, a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que deu ser. O que eles vão fazer? Eles vão esquecer de Deus. Completamente. Eles vão chegar a um ponto onde eles vão abandonar os caminhos de Deus de uma maneira assim absurda. E nós vamos ver isso, que realmente isso aconteceu na história. Vai chegar um ponto onde Israel se vira, está todo ao avesso, ele está uma nação pior do que aqueles povos que eles tiraram da terra de Canaã por causa dos pecados. O texto continua dizendo aí, versículo de número 19, viu isto o Senhor e os desprezou. Moisés está anunciando, quando isso acontecer, Deus vai estar olhando e avaliando. Deus é juiz, lembra a mensagem passada? Deus é juiz, nome de Daniel. E Moisés já está falando, Deus vai estar avaliando. E quando isso acontecer, Deus vai estar vendo. E Deus vai desprezar essa atitude do povo de Israel. Deus vai falar assim, é assim que vocês me tratam? É assim que vocês agem comigo? Pois bem, então vou endurecer o tratamento com vocês. O texto continua dizendo, Deuteronômio 32, versículo 20. E disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos, né, ciúmes, me provocaram com aquilo que não é Deus, com os seus ídolos me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com aquele que não é meu povo, com louca nação os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo inferno, consumirá a terra e as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes, amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles, consumidos serão pela fome, devorados pela febre, pela pestilência violência, e pela peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó,
Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto o jovem como a virgem, tanto a criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito, por todos os cantos os espalhei, e farei cessar a sua memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido e não foi o Senhor quem fez tudo isso, porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhos não vendera e o Senhor lhos não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a sua vinha é vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. O seu vinho é ardente, veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Uma paradinha aqui. Eu não vou ficar comentando toda a linguagem aqui, mas eu queria fazer a leitura para os irmãos perceberem como que a linguagem é pesada. Moisés está dizendo, olha, vai ser um desvio moral tão grande que Deus ficará profundamente irado com o povo de Israel. E ele vai permitir grandes males contra o povo de Israel. O furor da ira de Deus vai se acender. Eles vão provocar Deus a ciúmes por causa da sua idolatria, do seu desvio. E Deus vai trazer sobre eles ruína terrível, vingança. Observe o texto, a retribuição a seu tempo quando resvalar o seu pé. Observe, a seu tempo quando resvalar o seu pé. Ou seja, não é que Deus faz o mal deliberadamente com o povo de Israel, mas quando for justo que ele haja desta forma, ele vai agir. Quando eles se desviarem moralmente desta maneira, Deus vai trazer vingança no tempo certo, no momento certo. Então o que Moisés está trazendo, né, um anúncio desse juízo futuro que está balizado na justiça de Deus. Quando o povo de Israel cometer tais ofensas, tais afrontas, violações à lei de Deus, então nesse tempo Deus vai trazer uma vingança sobre eles. O texto continua aí, eu não vou fazer o restante da leitura desse capítulo, eu acho que já é o suficiente para a gente entender o que se passa. E então, quando a gente acompanha a história de Israel e de Judá, a gente vai perceber que, de fato, assim, a nação foi só se desviando moralmente de Deus. Começou com Saul, melhorou com Davi, né, foi resgatado com Davi, piorou com Salomão, degringolou com o filho de Salomão, veio a divisão do reino, veio o cativeiro da nação do norte, depois veio alguns reis bons e alguns momentos bons na história de Judá, onde eles ouviram profetas de Deus e arrependeram-se, mas nunca se emendaram completamente. E então vieram lideranças terríveis, como por exemplo Manassés, que eu mencionei semana passada. E vieram assim, homens anunciando palavras em nome de Deus, desviando o povo de Israel, falsos profetas, etc. E a nação assim, degringolou completamente, moralmente. Então vamos olhar isso. Por exemplo, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 21. Eu quero que você acompanhe comigo aqui agora a descrição bíblica dos pecados do rei Manassés, que é o auge desse desvio moral, dessa rebeldia contra Deus. E é assim, é inacreditável o que a Bíblia relata que foi feito e promovido em Israel. E embora Manassés tenha sua responsabilidade como líder, mas a nação vai abraçar aquilo que ele propõe.
Então é um caso assim sério, seríssimo. O texto diz assim, 2 Reis 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Refizibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Isso aqui nos dá um parâmetro. Sabe, toda aquela religião abominável, imoral, que tinha nas terras ali de Canaã, e que Deus tirou quando Israel entrou e conquistou aquelas terras, Deus eliminou e proibiu o povo de Israel de participar daquilo, e na sua lei colocou até gatilhos que impedissem o povo de Israel de se envolverem com aqueles rituais horríveis, com aquela depravação terrível, aquela perversidade toda, aqueles sacrifícios humanos, aqueles rituais com sangue, aquelas práticas imorais, aquelas prostituições até no ato religioso, toda aquela coisa horrorosa que eles praticaram, morte de crianças, etc. Pois é, a Bíblia está dizendo que Manassés, ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Ou seja, Manassés concretizou tudo aquilo que Deus reprovou nos povos gentios. Ele reintroduziu, apoiou, promoveu por 55 anos no governo da sua nação toda aquela imoralidade, perversidade que era típica, comum dos povos ao redor de Israel. Foi isso que esse homem fez. O texto diz assim, versículo 3: Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído. Olha a perversidade desse homem. Em Israel, já em desobediência a Deus, eles haviam construído altares para sacrifícios em montes, em picos, em colinas, nos altos. Isso já era uma violação da lei de Deus. Ezequias foi um rei bom, pai de Manassés. Ezequias fez uma reforma espiritual em Israel no seu tempo e tirou todos esses altares. E quando Ezequias parte, seu filho assume o trono, ele reintroduz todas essas coisas de novo. Ou seja, em clara violação consciente à lei de Deus. Porque o seu pai foi um homem que temeu a Deus e ele viu o que o seu pai fez, como seu pai lutou para tentar acabar, ou pelo menos restringir a idolatria na terra de Israel. Ele teve esse testemunho. E então, quando seu pai parte, ele é um rapaz que não tem nada com Deus e ele reintroduz todas essas coisas. Todas essas coisas. É um homem perverso, não é um homem assim, sem instrução, um homem que não sabia, que não tinha consciência da vontade de Deus. Não, ele tinha. Ele viu seu pai lutar por uma reforma espiritual na sua nação, e o pouco que o seu pai conseguiu fazer, agradando a Deus, o rei Ezequias, ele rapidamente desfez tudo e tornou pior. Tornou pior. Como um jumento selvagem dando coice, resistindo ao governo do seu dono, como Moisés anunciou. O texto continua dizendo: E fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Ele fez um poste ídolo aos moldes de Acabe. Acabe foi aquele rei perverso do reino do norte. No período do profeta Elias. O profeta Elias confrontou sua perversidade, da sua esposa Jezabel, etc. E ele fez algo semelhante ao que Acabe havia feito. Um objeto para adoração
da mesma maneira. E além disso, o texto diz que ele prostrou-se diante de todo o exército do céu e serviu. Ele virou o seu coração para todo tipo de coisa que não tinha a ver com Deus. Além de idolatria com aqueles ídolos falsos, ele voltou-se também para aquele misticismo, né, de olhar para os céus e acreditar nos astros, na influência dos astros. E ele adorou essas coisas, como se fossem seres ou poderes que pudessem abençoar sua vida, orientar sua vida, influenciar sua vida de alguma maneira. Ele fez essas coisas. Versículo 4. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. No próprio templo de Salomão, ele edificou altares. Mas não altares para adorar o Deus verdadeiro. O Deus que encheu aquele templo de glória quando Salomão concluiu e fez aquela oração de consagração daquele espaço ao serviço de Deus, a adoração a Deus. A Bíblia diz que a glória do Senhor desceu numa nuvem ali. Ele fez altares, mas não para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Ele fez altares ali para adorar imagens, para adorar falsos deuses, não o nome de Deus. O texto diz, versículo 5, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício. Olha que coisa horrorosa. Um cara de um coração assim, completamente distante da Bíblia e do Deus da Bíblia. Ele se envolveu com tanta religião falsa que ele foi capaz de pegar um dos seus filhos e oferecer um sacrifício humano a um ídolo. Para com isso, né, na sua crença, conquistar, né, grande favor, né, dessa divindade. Imagina, ele ofereceu seu próprio filho. O texto nos diz mais. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. O homem mexia com feitiços. Achava que ele poderia, através de fórmulas, controlar coisas a seu favor, a seu benefício. Poderes, entidades. Era agoureiro. Ele acreditava que havia sinais que poderiam dar a ele sabedoria, antecipar a realidade da sua vida nas nuvens, em outras coisas. Ele buscou essas coisas. Em vez de buscar a direção de Deus para a sua vida, ele buscou direção para a sua vida nessas coisas. Tratava com médiuns, rituais espíritas, entidades. Ele tratava dessas coisas. O texto diz mais, 6 termina, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e Salomão seu filho, nessa casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes pela terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E aqui o autor dos Reis está contando para a gente que houve um acolhimento dessa direção espiritual e desse padrão imoral que Manassés propôs à nação. Ele está dizendo assim, ele os fez errar, diz aí o texto, diz versículo 9, eles porém não ouviram, ou seja, o povo tinha uma responsabilidade, ao se deparar com uma liderança tão horrível, tão imoral, tão contrária a Deus como essa, não seguir, mas eles não ouviram a palavra de Deus, e eles acolheram toda essa direção que Manassés foi dando à nação.
Então a ira de Deus não era só contra Manassés, era contra a nação como um todo. Havia ali certamente, né, o povo fiel a Deus, né, sempre teve ao longo da história, Deus disse que ele sempre vai preservar um remanescente fiel a ele. Mas no geral, a nação se desviou completamente e acolheu esse rei, toda essa direção imoral, todos esses caminhos, todas essas coisas que ele produzia. Versículo de número 10, versículo de número 9 diz assim: fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído. Observe, eles fizeram, a nação como um todo fez pior, seguindo Manassés, fez pior. Então era uma responsabilidade nacional, coletiva, a maioria. Versículo de número 10, então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina-o e o emborca. Então Deus anuncia, olha, diante disso agora é o fim. Sabe, o que aconteceu com Samaria, aquele juízo ao reino do norte que se desviou primeiro, etc. Pois é, agora essa mesma medida, esse mesmo cordel será usado no reino de Judá. E eu vou fazer uma coisa tão terrível, vou trazer um castigo tão duro, que as pessoas que ouvirem o que aconteceu em Israel, o que eles sofreram, vão falar assim: eu não desejo isso para ninguém, nem para o pior dos meus inimigos. As pessoas vão ficar assim, abismadas. E é Deus dizendo que vai fazer isso, porque eles haviam desviado-se dos seus caminhos. Esse desvio religioso, irmãos, a gente vai encontrá-lo na Bíblia sendo denunciado. Deus, antes de fazer isso, levantou profetas que proclamou e chamou ao arrependimento. E ainda assim, com o coração duro, eles não ouviram. Deus falou contra a idolatria, Deus falou contra os falsos profetas, Deus falou contra a superstição, aquela religião mística que eles foram abraçando, e eles não deram ouvidos. Abra sua Bíblia agora comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias viveu um tempo que antecedeu essa queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá. E viveu um período ali do início do cativeiro. Então eu quero que você veja comigo no capítulo 5 aí de Jeremias, como que Deus foi anunciando coisas, ainda nos dias próximos de acontecer. Deus levantou profeta e chamava eles ao arrependimento, mas eles não se arrependiam. Jeremias 5, versículo 13, por exemplo, a Bíblia diz assim: até os profetas, Deus falando, não passam de vento, porque a minha palavra não está com eles. Como é que podia, né? Um povo que conheceu a Bíblia, conheceu a revelação de Deus, teve um grande profeta, Moisés, entrando por esses caminhos todos. Sabe uma das coisas que aconteceu? O diabo levantou ali no meio de Israel falsos profetas, que falavam em nome de Deus, diziam assim: não é bem assim não, Deus não vai se irar, não vai ter isso que está escrito lá na Bíblia não, sabe? As coisas vão andar bem, nós vamos ter prosperidade e paz. E aí Deus levanta Jeremias e diz assim: olha gente, vocês estão ouvindo profetas que não têm a minha palavra. Essas pessoas estão iludindo vocês. Vocês não devem dar ouvidos a esse tipo de profecia. Isso é ilusão, eles não têm minha palavra. Versículo 13 diz: as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. E eles faziam ameaças a pessoas que confrontavam o pecado. Por exemplo, o próprio profeta Jeremias. Deus diz: olha, sabe o que vai acontecer? O que eles ameaçam vai vir sobre eles mesmos, porque eu vou trazer juízo. Versículo 14: portanto assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos,
Visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes, comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em quem confias. Deus está dizendo, vocês estão ouvindo falso profeta? Pois bem, eu vou trazer juízo sobre vocês. Em vez de vocês ouvirem os profetas que eu envio, e se arrependerem, vocês ouvem esses profetas que não temem a palavra na boca de vocês? Pois bem, eu vou trazer uma nação que vai vir de longe e vai arrasar tudo e todos. Olha o capítulo 5 mais adiante, versículo 19, diz assim: quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes responderá, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Está aí o motivo, Deus anunciando pelo profeta. Vocês se desviaram de mim para servir ídolos, a deuses estrangeiros. Então, como vocês me deixaram para servir deuses estrangeiros, vocês também vão servir a estrangeiros, ou seja, vão se tornar escravos de um outro povo. Está anunciando aqui o cativeiro. Olha aí, versículo 31 desse capítulo 5 de Jeremias agora. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Olha que coisa triste. Deus anunciou através de Jeremias, olha, profetas estão falando a mentira, anunciando em meu nome falsidade, iludindo e enganando. Sacerdotes estão de mão dadas com eles, ou seja, estão condizentes com essa situação. E aí Deus diz, e é o que deseja o meu povo. Ou seja, a nação estava disposta a ouvir essas coisas. O coração do povo estava tão longe de Deus que eles estavam procurando exatamente esse tipo de coisa. Sabe, isso aqui é um quadro bem comum para uma realidade que a gente vive em muitas situações no Brasil. A gente olha pessoas que é tão absurdo e abusivo as suas palavras em nome de Deus que você ouve uma vez e já fala assim, é falso profeta. Mas tem gente seguindo, dando ouvidos porque é o que deseja o coração. E Deus está dizendo para Israel assim, olha, vocês não vão passar impunes por causa disso, vocês têm responsabilidade por causa disso. O versículo termina dizendo 31, porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Deus está dizendo assim, isso vai ter um fim, eu vou trazer um juízo, e aí? O que vocês vão fazer? Quem vai livrar vocês? Eu vou punir essa injustiça toda, essa perversidade toda. E aí? Olha o versículo, vamos pular aqui para o capítulo 14 para a gente ser mais rápido. Jeremias 14. Olha o versículo 13, Jeremias diz assim, então eu disse, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada, não tereis fome, mas vos darei verdadeira paz nesse lugar. Olha que coisa. O profeta de Deus anunciando, arrependam-se ou vem o castigo. E aí os falsos profetas falavam assim, não ouçam Jeremias. Vocês terão paz, não vai vir espada nada, vai ter prosperidade. Versículo 14, disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade, e o engano do seu íntimo são os que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Deus está dizendo, olha, essa liderança falsa, espiritual falsa,
Pois é, não levantei, estão falando mentiras, são enganadores, anunciam visões falsas. Pois é, quando o juízo chegar, eles terão a sua parcela do castigo. Eles próprios serão consumidos pela espada e pela fome. Olha a superstição que estava a religião desse povo. Em 2 Reis, capítulo 18, antes de Manassés, Elias, ou melhor, Ezequias, o rei Ezequias, naquela busca por servir ao Senhor, procurou realizar reformas espirituais. E 2 Reis 18 nos diz aqui algumas coisas que Elias fez, e eu quero que vocês vejam como que a religião desse povo já havia se tornado supersticiosa, totalmente distante de Deus. Diz assim, 2 Reis 18, versículo 3, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste-ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha o que aconteceu. Eles se tornaram tão distantes de Deus que eles transformaram aquele objeto que Moisés havia feito no deserto, aquela serpente de bronze, para livrar o povo de Israel do juízo, daquelas picadas ali das serpentes abrasadoras que Deus enviou como juízo por causa de pecado naquela ocasião. Eles pegaram aquele objeto e transformaram em um objeto de adoração, um amuleto. E eles chamavam aquilo de Neustã, queimavam incenso diante daquele negócio. E Ezequias, quando viu aquilo, entendido, ele era um homem de Deus, falou assim, isso aqui é uma coisa que afronta a Deus, uma superstição absurda. Quem livrou o povo naquela ocasião foi o Senhor, não foi esse objeto. E ele então destroçou aquele negócio. Isso aqui aponta para a gente como que a mentalidade religiosa daquele povo já estava assim, tomada por superstição. Sabe essas coisas bobas que a gente vê as pessoas acreditando hoje? Né? Acender vela em tal lugar, fazer corrente assim assado, né? Pegar um objeto que foi consagrado de não sei aonde, do padre fulano de tal, né? Do pastor não sei o quê. Sabe essa religião supersticiosa? Pois é, Israel já tinha absorvido isso completamente. Em Jeremias 7, a Bíblia diz, no versículo 3, também o seguinte, deixa-me ler para vocês mais um testemunho dessa superstição. Deus diz assim, Jeremias 7,3, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Deus está dizendo assim, se vocês se arrependerem, consertarem a sua vida comigo, vocês vão habitar aqui, não vai ter juízo. Arrepende, conserta. Eu sou misericordioso, tem misericórdia. O texto continua dizendo, versículo 4, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E aí o que o pessoal está dizendo? Não, nós temos templo de Deus aqui em Jerusalém. Isso aqui vai proteger a gente. Isso aqui é o templo do próprio Deus. A gente está seguro. Isso aqui vai proteger a gente. Nada de mal vai acontecer. Esse negócio de Jeremias está falando que outra nação vai vir, vai destruir, vai arrasar, vai levar cativo. Não, nós temos o templo de Deus aqui. Olha, superstição estava confiando na construção, na edificação. E esse capítulo aí vai falar de várias coisas que mostram os desvios religiosos deles. E eu não vou ler. Vai falar aí da idolatria. Deixa-me ver se eu acho aqui rapidamente para fazer uma leitura breve aqui nesse capítulo. Por exemplo, versículo de número 18, diz assim, os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre esse lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará.
Então eles estavam ali pegando, né, alimentos e promovendo, fazendo ali coisas para serem apresentados como oferendas a ídolos, como a rainha dos céus, que era uma espécie de deusa, né, pagã lá da fertilidade, uma deusa superior, mais ou menos aquilo que o catolicismo faz com a Maria, né, a rainha dos céus, etc., e acendem suas velas, fazem suas orações. Eles estavam fazendo isso, eles estavam fazendo oferendas a outros deuses, e Deus anuncia: eu vou trazer juízo contra essas coisas. A rebelião era tão contumaz, que olha comigo aqui, por último, Jeremias 36, o que a gente encontra narrado aqui em Jeremias 36, diz assim, versículo de número 8: Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor, no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor e todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele dia as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safão, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta da casa do Senhor, diante do povo. Jeremias escreveu a mensagem de Deus num livro, e ele enviou o seu ajudante ali para fazer a leitura do livro na casa de Deus. A leitura é feita, é uma mensagem contundente, chamando ao arrependimento e anunciando o castigo. Falaram com o rei, que é Joaquim, está lá em Daniel capítulo 1. Olha, tem um profeta aí anunciando, em nome de Deus, na casa de Deus, assustando o povo, perturbando a terra e etc. O que vai acontecer? A Bíblia diz que o rei envia pessoas para trazer Baruque com um livro à sua presença. E aí lá no versículo 21 nós lemos assim: Então enviou o rei a Jeudi para que eu trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Sabe, Deus fez chegar um pedaço da Bíblia à mão do rei. E foi feita a leitura de 4 páginas. E ele estava tão endurecido, tão contumaz na sua rebelião contra Deus, que ele se lançou sobre aquele livro, rasgou ele com um canivete e lançou no fogo a Bíblia. Queimou, não quero ouvir essa mensagem, não quero essa palavra de Deus. Tal era o estado de rebelião desse homem que estava na liderança do povo de Israel naquela ocasião. Então isso é importante para a gente entender o que está por trás de todo esse evento que a Bíblia diz em Daniel 1:2, que o Senhor entregou Joaquim, foi esse homem que rasgou a Bíblia e jogou no fogo, e todo Israel nas mãos do rei da Babilônia. O que isso ensina para a gente então? Quando a Bíblia diz o Senhor entregou Joaquim, o texto está ensinando para a gente que Deus está no controle da história. Deus é o Senhor da história que se passou. Lembra? O livro de Daniel está relatando agora algo que já tinha acontecido. E ele está ensinando para os seus leitores, olha, todos os eventos históricos que se passaram, aqueles terríveis, calamitosos, pois é, Deus foi o Senhor dessa história. Ele governou nossa nação, nosso povo, nossos pais, para tal situação, por causa de juízo contra o pecado. Deus é Senhor até sobre os ímpios. Quando diz que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, a Bíblia está dizendo aqui, olha, Nabucodonosor foi apenas o instrumento que Deus usou para punir Israel. Deus é Senhor até dos ímpios.
Isso também testemunha para a gente que Deus é um Deus que castiga pecados. E quando a gente fala sobre Deus, a gente precisa entender a soberania de Deus, mas de maneira ampla. A soberania de Deus encampa misericórdia. Deus conduz e governa as coisas a partir da sua misericórdia e providência, mas também encampa o juízo e o castigo. E Deus conduz as coisas assim com misericórdia, com paciência, chamando ao arrependimento, dando tempo para o arrependimento, mas chega um ponto onde Deus começa a dirigir as coisas para juízo e castigo, porque a rebelião contra Ele é grande. Então a gente precisa entender isso, porque há ainda no mundo falsa religião. Há pessoas que estão envolvidas com todo tipo de desvio espiritual, como Israel chegou a estar envolvido naquele auge ali do período do seu desvio moral com Manassés. A gente servindo e adorando ídolos, a gente se escondendo atrás da proteção de amuletos, objetos supersticiosos. Há pessoas fazendo oferendas à Rainha dos Céus. Há pessoas acendendo velas a ídolos diversos. Há pessoas fazendo oferendas em esquinas, até em velários de cemitérios e igrejas, pessoas ali servindo deuses falsos, espíritos. E um dia Deus vai trazer castigo sobre isso. Chega um momento onde toda essa idolatria, toda essa superstição, toda essa falsa religião vai ser julgada e punida por Deus. O livro de Daniel, quando diz que o Senhor entregou Jeoaquim em Jerusalém e os utensílios do templo, ele mostra para a gente que é ruína certa seguir uma direção espiritual falsa, enganosa. Israel recebeu as mensagens dos profetas de Deus, recebeu a mensagem de Jeremias, recebeu Bíblia e rejeitaram para ouvir aqueles profetas que falavam mentiras, ilusões, visões falsas. E a Bíblia diz que era exatamente o que o povo queria. Eles deram ouvido a essas coisas porque é o que o coração deles queria. E é ruína isso. Como foi ruína para Israel seguir aqueles profetas falsos. O livro de Daniel, quando lembra para nós ou ensina aí que Deus entregou Jeoaquim em Jerusalém, os utensílios do templo, ele está com isso também trazendo para a gente uma lição que é a seguinte: é loucura, é uma loucura desobedecer a Deus, se rebelar contra Deus. É loucura. Jeoaquim rasgou o livro perversamente, odiosamente lançou no fogo. E aí, o que ele conseguiu com isso? Nada, ele foi entregue nas mãos de Nabucodonosor. É loucura isso, é ruína. A Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é isso que Jeoaquim experimentou, e a nação de Israel daquela geração experimentou. Como que é terrível cair nas mãos de Deus quando Ele governa e dirige as coisas para a punição, para fazer a justiça, aplicar o castigo. Pecado não compensa, de jeito nenhum. Os pecadores, eles serão apanhados. Um dia, o cálice da ira será derramado, como foi derramado sobre Jerusalém nos dias de Jeremias e de Daniel. A Bíblia diz que um dia o cálice da ira vai ser derramado de novo. A gente não deve se esquecer disso. Deus é justo. Outra coisa que esse texto testemunha para a gente, quando diz que o Senhor entregou, não adianta confiar em objetos. Superstição não adianta nada. Quem tem todo o poder é Deus.
Eles tinham Neustan. Ezequias quebrou, despedaçou aquilo. Mas eles continuaram com a sua superstição. E eles se voltaram para o templo. Templo do Senhor. Templo do Senhor é esse. Nada vai nos acontecer. Nós temos a casa de Deus aqui conosco. Deus entrega a casa de Deus e aqueles objetos sagrados, Nabucodonosor leva aquilo tudo embora. Objetos não tem poder nenhum. Coisas não tem poder nenhum. Então a gente jamais deve confiar em objetos sagrados, em rituais, em cerimônias. Deus abomina ser trocado por essas coisas. Deus abomina. E a gente tem que tomar cuidado, porque nosso coração ainda tem corrupção. E às vezes nós temos uma tendência supersticiosa. Às vezes algumas pessoas, por exemplo, olham para os elementos da ceia com todo um ar místico, supersticioso. E até acham assim, não, eu preciso tomar a ceia para eu ficar protegido. Não tem nada a ver. O pão e o vinho que a gente toma são símbolos da presença e da morte, da entrega de Cristo por nós. Não te protege nada. Ímpios tomam ceia na igreja. Irão à ruína espiritual se não se arrependerem e se converterem a Cristo de verdade. Deus abomina as pessoas que se escondem atrás dessas coisas. Deixam o Deus verdadeiro para trocar por objetos. Mas esse texto também fala para a gente do amor de Deus, porque se você lembrar, Daniel escreve dando essa lição que Deus entregou, mas Deus não entregou tudo completamente. Deus tinha um povo preservado. O próprio Daniel era um destes. Jeremias foi um destes. E em meio a toda essa turbulência, e esse cenário espiritual terrível, e todas aquelas calamidades que vieram sobre o povo de Israel, Deus, no seu amor, preservou o seu povo fiel. E assim é em todas as épocas. Na época do reino do norte, da perversidade de Acabe e Jezabel, lembra? Elias chegou ao ponto de dizer assim, Senhor, mataram todos que eram fiéis ao Senhor, só eu sobrei. E aí Deus diz a Elias assim, não Elias, ainda há alguns, eu estou preservando aí 7.000, que ainda estão vivos. Não se desespere não. Mesmo quando a coisa vai muito mal, ainda há uma manifestação da misericórdia de Deus com seus eleitos, com seu povo. Deus preserva os seus. E se essa história pôde ser contada, e se esse homem pôde ser levantado por Deus para ser profeta e registrar a mensagem de Deus através de sua vida e das visões que ele teve, foi porque Deus preservou. Em meio a toda aquela calamidade, Deus teve ali um povo que foi preservado. E é assim que a gente tem que confiar no Senhor. Nós vivemos em dias onde muitas vezes nós olhamos e vemos as coisas assim, indo muito mal. Às vezes nós até falamos que as coisas estão indo de mal a pior. Não é? E especialmente em épocas como essa que nós vemos nesse ano, onde há mudanças ou mexidas nos poderes que governam as nações. Tal como ali em Jerusalém, os poderes que governam as nações, as coisas mudaram. Jerusalém, Jeoaquim caiu, Nabucodonosor. Nessas épocas, nós ficamos com os corações assim perturbados, inseguros, incertos. E agora, o que vai acontecer? Para qual direção? Mas a gente deve confiar que o Senhor vai preservar os seus. Possa vir o que vier, possa vir grandes calamidades, a coisa pode piorar muito, mas Deus preserva os seus. Então isso traz para nós também uma lição bastante importante para a nossa vida. Vamos encerrar nosso estudo nesse ponto hoje. Semana que vem a gente vai entrar em versículo 3 ao 7, se Deus se permitir.